A seguir, programa Obra-Prima. Apoio Tenafer, Hidromar, Lockbem, Vila Romana. E hoje o programa Obra-Prima é gravado diretamente do Santuário de Santa Rita de Cássia, uma obra de grandes proporções, uma construção com 180 mil metros quadrados. Eu começo essa entrevista querendo saber, Thiago, você é católico? Sim, muito católico e muito devoto de Santa Rita. Para você, como profissional e católico, qual foi a preocupação da construção de um projeto tão grandioso? Olha, a minha preocupação foi, eu sempre falo, né? Quando a gente vai fazer um projeto muito grande, a gente trabalha com muitas pessoas, né, André? Envolve mão de obra, envolve engenheiro, envolve muitas emoções, né? Muitas personalidades e cada um com temperamento diferente. Então, o que acontece? Quando a gente entrou no projeto de santuário, foi uma das grandes preocupações que eu tive, porque a gente estava vivendo uma época de pandemia, começo de pandemia, todo mundo eufórico, todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, e a gente achando que não ia dar conta. A gente tinha um prazo, né, de 3 anos para concluir o projeto, então foi um desafio assim que a gente foi levando. E aqui é engraçado, né? Teve toda a pandemia durante os 3 anos e o santuário não parou um dia. A gente achando que não ia dar conta do prazo, e foi um final gostoso, entendeu? Foi um final onde a gente foi ficando mais amigos e próximos. A gente chegava no santuário, não era para falar de projeto, era para falar do que estava sentindo e contar dos problemas que estava passando, da euforia, do nervosismo, e a gente juntou aquilo ali e se tornou amigos. O projeto surgiu pelo doador, Paulo Flávio. Eu não sei falar exatamente, André, se foi uma promessa. Ele fala que as pessoas têm que seguir exemplos, né? Hoje não é ter dinheiro, construir milhões e milhões e milhões, ali você vai morrer, vai deixar isso para os filhos vai construindo e não deixa um exemplo na terra, né? Ele fala muito disso também, que queria deixar um exemplo como um doador do maior santuário de Santa Rita do mundo, entendeu? E o 6º maior do mundo. Então, tipo assim, se envolveu promessas, eu já não sei, porque é uma coisa muito particular dele que eu nunca tive coragem de perguntar isso para ele. Mas ele trata a Santa Rita como a santa de devoção dele mesmo, porque não é o primeiro trabalho que ele faz para ela, né? Aqui a gente está tendo uma visitação até além do esperado, né? Porque é um santuário que inaugurou há 6 meses, né? A gente tem domingos que a gente recebe 5.000 pessoas, 4.000, 3.000, assim, tá até a mais do que a gente estava imaginando de visitações durante o crescimento do santuário. Fala um pouquinho como que você desenvolveu aqui o interno do santuário. Então, o projeto de arquitetura de interiores do santuário foi um projeto em equipe mesmo, junto com o Rômulo Piccolo, o Gabriel, que é um estagiário, um arquiteto que trabalha com o Rômulo em São Paulo, a Mari, o Felipe, que trabalha comigo no escritório. Era até engraçado, porque a gente sentava, a gente mexia, à noite trocava figurinha com um, com o outro, né? Mas quem dava o final era o Paulo Flávio, né? Que era um arquiteto também que participava de todo o projeto. Mas ele aceitava todas as nossas ideias, foi mudando com o tempo. A leitura do projeto mudou bastante também do começo até o final para a execução do interior. Aqui a gente trabalhou com os tapetes, né, que é com o piso cromo, né, coral, quer dizer, desculpe, coral da Eliane. A gente trabalhou esses grandes tapetes centrais e laterais. O altar a gente saiu um pouco do padrão
a gente resolveu trabalhar com ele arredondado e ficou melhor para desenvolver a parte dos móveis, que a gente pode ver que todos os bancos eles são arredondados, fazendo uma composição no altar. E a gente jogou a Capela do Santíssimo para o fundo, onde é um grande círculo. Na Capela do Santíssimo são feitas pequenas missas, né, celebrações, né, quando tem um público menor, eles fazem a celebração na Capela do Santíssimo. E agora nós vamos para os comerciais e na volta o Thiago fala sobre a pedra fundamental. A empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói. Fundações, ferragem armada, lajes treliçadas, hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São 2 unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer, tecnologia para a construção civil. Com 2 lojas em Franca e uma experiência de mais de 25 anos no mercado da construção civil, a Hidromar disponibiliza os melhores produtos para a sua obra. Seu amplo showroom apresenta soluções em materiais hidráulicos, elétricos, iluminação decorativa, utilidades domésticas, aquecimento solar e segurança eletrônica. As melhores marcas, o melhor preço e atendimento personalizado você encontra aqui na Hidromar. Visite uma de nossas lojas. Hidromar, um mundo de possibilidades. A pedra fundamental, Andréia, foi o primeiro elemento colocado no terreno pelo doador, né? O doador Paulo Flávio, ele queria fazer uma missa de celebração dentro da obra, em fase de construção, que ia começar a levantar as edificações, e resolveu fazer uma missa e colocar um elemento, né? Então a gente teve essa ideia de colocar a pedra fundamental que foi tirada do próprio terreno, porque aqui a gente teve uma movimentação de terraplanagem muito grande. E essa pedra fundamental, ela foi colocada num elemento principal da igreja, né? Que é o que? A bacia bastismal. Então ela fica bem junto à bacia bastismal, que a água, né, da pureza, do ser humano, né, tudo, sai dessa pedra fundamental. Pedra. A Mariana agora vai comentar um pouco sobre a distribuição interna do santuário. Tudo bem, Mariana? Oi, tudo bem, Andréia? Agora, comenta um pouquinho como foi essa distribuição do santuário. Aqui dentro do salão, Andréia, na verdade, vamos falar do começo. Quando você entra, você tem 2 visões. As imagens do lado esquerdo, que conta a história da vida de Jesus Cristo, nas pinturas, e as imagens do lado direito, que conta a vida da Nossa Senhora de Santa Rita. E que o encontro... E o encontro deles se dão no altar, né? Depois, lá dentro da capela, lá atrás da imagem de Jesus Cristo, tem a parte do sangue e tem a parte da água, que juntos tem o Espírito Santo. E nos vitrais na capela e aqui no grande salão tem nos vitrais e nas imagens também. Nas paredes. Nas paredes. Ok. Isso. Depois, aqui no salão, a gente também dividiu nas salas da frente, tem a secretaria, que é a parte da administração também do santuário. Do outro lado tem a sacristia. Do lado de cá, logo depois do altar, do lado do altar, tem a sala de confissão, que os padres ficam, e a sala também de som e imagem, que é transmitida as missas, né, na igreja. Então ali trabalha essa parte também. O santuário em si, eu acho que todos os trabalhadores teve muito lazer, muito cuidado para assentar tantos pisos, para fazer os bancos todos. Mas na parte de pintar as imagens, porque ele desenvolveu, depois veio aqui, desenhou a própria mão e ele sozinho fez as tintas, preparou tudo e pintou. Com certeza essa foi a parte. Quem é o profissional? O profissional chama Romulo Piccoli. Ele que desenvolveu todo esse trabalho de pintura aqui dentro.
E toda a ideia, todo o desenvolvimento. Sim, com certeza, foi todo ele que fez. Aí ele trabalhou no santuário todo sozinho, fechou para ter essa calma, para ele trabalhar com cuidado também. Então teve todos esses detalhes. Essa preocupação, sim. Com todos os trabalhadores teve essa preocupação com ele. Para você, tem algo que seja mais importante aqui na construção? É difícil falar a coisa mais importante, né? Porque a gente se apega tanto aos pequenos detalhezinhos que chama atenção. Algum item, alguma... Mas se for para falar de mais atenção, que a gente chega e olha, realmente vai ser a imagem de Santa Rita com o altar com a imagem de Jesus Cristo. São as duas imagens trabalhadas à mão, na própria madeira, que esse aí que com certeza que eu, junto com as pinturas, que foi um trabalho extremamente delicado, que muito capricho. Que critério que vocês usaram para a escolha das cores? André, acredito que em todo santuário, como aqui também no Grande Salão, eles se basearam sempre na vida de Santa Rita. Eles sempre tiveram como conceito e como partido a vida de Santa Rita. Então se observa que é uma igreja extremamente contemporânea, não é aquelas igrejas de ancestrais. Então ela tem esse significado dela e também traz a vida de Santa Rita como uma igreja, como se fosse a vida dela, uma igreja mais simples, uma igreja onde que você vai chegar e vai se sentir acolhida, né? Não é aquelas igrejas com luxuosas ou com vários cristais, vários lustres. Não, aqui a gente pegou como base nisso. Então, se a gente for parar para observar em toda a igreja, a gente vê que os tons aqui são mais claros, mais neutros, com base nessa vida da Santa Rita também. Tem esse grande tapete também, que ele é em coral, que faz aqui mais a parte da circulação, a distribuição dos fiéis na hora que eles estiverem aqui rezando. A vida de Santa Rita foi uma vida muito sofrida e muito simples, então a gente quis retratar isso em toda a igreja também. Muito simples, tudo bem, tipo assim, acolhedor, com os tons neutros, calmo, com muita harmonia. Eu acho que esse foi o principal partido de toda a igreja, a harmonia. O resultado final foi encantador, né? Porque como a gente trabalha muito com os programas de computador, de 3D, a gente sempre via isso daqui tudo no 3D. Então quando chegou o final, falou agora tá pronto, a gente entra na igreja, a gente tem uma emoção muito grande. Porque a gente via tudo na imagem, tudo no computador. Quando a gente vê isso real, o tamanho, a proporção que isso tem, nossa, é uma gratificação muito boa. Na hora que a gente entra aqui, na hora que a gente vê cada detalhe, a gente vê cada coisinha, a gente vai lembrando dos processos, a gente vai lembrando da obra, no decorrer do processo da obra, e a gente vai lembrando desses pequenos momentos. Então assim, é muito grande, muito significativo. O santuário ele foi construído em uma área de 180 mil metros quadrados, né? Só de construção foi 100 mil metros. Portanto, a grande dificuldade para o pessoal daqui, para a gente, né, foi o tempo. O santuário foi construído de 3 a 4 anos. Nesse meio tempo, tivemos problemas com mão de obra, fornecedores, como toda obra tem, né? Então, mas eu achei um tempo muito recorde pelo tamanho da construção em si. A parte externa do santuário foi dividida por 48 boxes. Nesses boxes contém a praça de alimentação, onde vende o alimento para o pessoal, e também tem as lojinhas, né, os boxes que tem os artigos religiosos. A capela, a casa de Santa Rita de Cássia, a réplica, né, fica logo atrás da cúpula. Agora nós estamos na Capela de Santa Rita, que é uma réplica, não é isso, Thiago? Isso. Aqui foi uma réplica, né, onde o doador Paulo Flávio de Melo Carvalho esteve em Cássia, na Itália, né? E com a construção do santuário, ele resolveu trazer mais um atrativo para os fiéis. E ele conseguiu trazer exatamente a réplica, né? Lógico que não 100%, porque os elementos naturais da época, pedra, barro, que era feito nas construções, a gente conseguiu
trazer esses elementos com uma forma diferente. Sim. Né? Então foi o seguinte, a participação do escritório foi da seguinte forma: ajudar ele a procurar esses elementos, né? A madeira, o barro, a pedra, que era muito usado na época, né? A gente pode ver toda na casa de Santa Rita que você tem todos os elementos, que é a madeira, o barro, a própria pia que era usada era feita no barro, né? Há pedras na fachada. Então, assim, e ela causa um grande impacto, porque hoje em Cássia, na Itália, a casa dela é um espaço muito visitado, entendeu? Todas as pessoas que vão se emocionam muito pela simplicidade que ela vivia, pela simplicidade que ela cresceu, entendeu? Então a história de Santa Rita, ela comove muita gente por isso, pela simplicidade de vida que ela teve e pelo seu sofrimento. E vocês trouxeram essa simplicidade para essa construção? Para essa construção, inclusive do todo, né? Inclusive do próprio santuário, da construção total, lógico, trazendo algumas coisas assim, por exemplo, um paisagismo europeu, uma construção europeia, alguma coisa que essa arquitetura que vem da Itália, entendeu? Mas a gente tem toda a parte de interiores com essa simplicidade. Agora, você comentou que, eu te perguntei, né, Tiago, e como foi desenvolver, aonde vocês conseguiram as informações, o acervo, né? Da Casa de Santa Rita, como eu te falei, o Paulo teve em Cássia, na Itália, ele teve um momento, né, com o próprio bispo, ele teve algum documentário sobre a casa, teve acesso a projeto, a filmagem, a documentos, né? Então ele teve lá no espaço, teve lá no local, até mesmo a porta que era para depositar as ofertas dentro do quarto é exatamente igual à de Cássia, na Itália. Então ele teve toda essa preocupação, né? O doador Paulo Flávio, ele teve uma preocupação tão grande com a construção da Casa de Santa Rita que ele mesmo que quis fazer a parte do colchão, do lençol, ele que veio aqui, preparou toda a casa para a inauguração. Que lindo! Entendeu? Ele mesmo que decorou a casa. Na própria arquitetura residencial já é emocionante a gente ter o documentário com clientes, conversa com clientes e saber da história de vida deles já é emocionante, entendeu? Agora você partir para um projeto religioso, onde é uma santa muito querida, né? A gente não tem noção do tanto que ela é querida, do tanto que a gente tem devoção em cima dela. Então, assim, foi muito emocionante cuidar de cada detalhe da vida dela. E um arquiteto, quando chega para falar de um templo religioso, ele quer ousar demais em elementos, né? E no dela a gente não pôde ter isso, porque a história de vida dela era muito simples, entendeu? E se a gente partisse para esse lado, eu acho que ia perder o foco, né? O foco que a gente estava querendo ter na construção de tudo, né? Do santuário, da Casa de Santa Rita, de todo o processo que aconteceu aqui dentro. Foi emocionante demais. A gente não tinha um dia que não chegava aqui e não chorava. Entendeu? E foi dando tudo certo. E a inauguração, o prazo chegando, tinha que entregar. Entregamos, mas... E trabalho em equipe também, os meninos do escritório, o Gustavo Borman, né, que é um engenheiro responsável pela obra, Gabriel, o Lucas, muita gente que trabalhou aqui, né? Gosto muito de citar o Rômulo Piccolo, que você vai ter acesso a ele também, para ele contar muito dessa história que ele teve aqui dentro também. Então, assim, foi juntando muita gente procurando entender a história de Santa Rita. Então, o Rômulo Piccolo, ele é um artista plástico, né? Ele é um arquiteto sacro também. Ele ajudou muito, né, a parte da história das pinturas, que é uma grande atração para os devotos, procurar entender o que são essas pinturas dentro do santuário, que se você procurar saber o que passa por cada painel, você vai se emocionar em cada um, entendeu? Porque ele desenvolveu toda uma história de Jesus Cristo com Santa Rita, né, onde no altar eles se unem, né? E ele ajudou no desenvolvimento também do altar, Capela do Santíssimo. A gente juntou todo mundo ali no projeto final para fazer uma coisa acontecer de uma forma aonde saía também dos padrões de templos religiosos, entendeu? A gente tem uma história aqui no Santuário de Santa Rita que ele muda um pouco,
né? A gente tem a Capela do Santíssimo que fica atrás do altar, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa... Tem toda uma história, um conceito, entendeu? Então, assim, ele foi uma peça fundamental aqui dentro, né, da obra. Falando em pintura, aqui na capela, qual é essa pintura? Então, essa pintura também foi feita pelo doador. É emocionante falar isso, né? Imagina, o cara doa, ele que veio aqui num dia de noite e fez. Fez uma vez, não gostou, mandou pintar de novo, enquanto não ficou do jeito dele, ele não liberou. Realmente ele que fez. Ele é muito devoto. Muito, muito, muito devoto. Se você está construindo ou reformando, a Lockbem tem os mais modernos equipamentos para a sua construção. Containers, banheiros móveis, betoneiras, rompedor e vibrador de concreto, trena, laser e muito mais. Agilidade e eficiência no atendimento em Franca e região. Faça já seu orçamento e garanta economia, qualidade e segurança para a sua construção. Lockbem, equipamentos para a construção civil. A Vila Romana é responsável pela execução de grandes empreendimentos em Franca e região. Trabalha com projetos residenciais, comerciais, industriais e também reformas. Tradição, qualidade e experiência são marcas registradas da Vila Romana. Alto padrão nas construções e rigoroso cumprimento de prazos nas obras fazem da Vila Romana uma construtora de excelência. E a loja Bebê Mimil trouxe a arquiteta especialista em quartos infantis, que é a arquiteta Isabela Scabeschi, com dicas incríveis de como projetar um quarto infantil. A obra-prima esteve presente e mostra todos os detalhes para você. Confira! Bom, gente, a Isabela é a palestrante, mãe, arquiteta e deu dicas incríveis para o cantinho aí do seu bebê. Então eu vou falar agora com ela a importância desse assunto, Isabela. Vamos lá. Qual é a importância de um cantinho bem pensado para o bebê, para a criança? Bom, acho que para o bebê, é isso que eu falei, né? Um quarto que tem que acolher principalmente os adultos, né? Então a gente pensar numa circulação que prevaleça o adulto ali para fazer a troca, fazer toda a rotina com a criança, com o recém-nascido. A área de amamentação ser uma área gostosa e acolhedora para a mãe, né? Principalmente que vai passar muitas horas ali. Não ter um quarto que seja muito estimulante, né? A gente pensar bem no uso das cores, quais sensações que a gente quer ter ali dentro, né? Principalmente isso. E a gente levando isso para o quarto da criança, ser um ambiente que seja muito acolhedor, né? E não só acolhedor no sentido que a gente pensa de ser um ambiente ali super delicado, mas de ser um ambiente que a criança consiga se identificar naquele espaço, né? Que ela consiga ter os brinquedos organizados, ter os objetos à mão, que ela não seja totalmente dependente do adulto para aquilo. Então acho que a gente pensar sempre nesse quarto como um casulo, né? A primeira casa da criança é fundamental. Pesquisei muito, queria trazer uma coisa aqui para Franca, estava morando em São Paulo, vim para cá e fiquei nesse mundo infantil que depois que eu tive meus filhos foi o universo que eu me encontrei. Então, pensando nas necessidades da cidade, que não tinha assim um lugar para montar todo o quartinho, foi aí que surgiu o Bebê Mimil. Então a ideia, a pessoa vira, ela encontra os quartos, vários estilos, desde móveis soltos, assim, berço, cômoda, trocador, até a parte de enxoval, a parte de decoração. Então são vários temas. A gente está assim super por dentro das tendências, várias cores. Então assim, é ver de perto, é escolher,
ver, é sentir o quarto, é montar ali, é concretizar, né, o sonho de ter o filhinho e de ter o espaço ali, que no fim eu falo que assim, o primeiro abraço, o primeiro aconchego é o abraço do pai e da mãe, o segundo é o quarto. Então a ideia é que o quarto traga esse aconchego para o recém-nascido que vem do hospital, que quer o aconchego dos pais, que quer se sentir em casa. Então que a gente possa proporcionar isso de uma forma legal, de uma forma prática, que possa sim ter tudo aqui para facilitar a vida. É um espaço muito diferenciado, né, do que nós já temos em Franca, muita novidade, produtos diferentes, e acho que vai auxiliar bastante a gente no desenvolvimento de projeto nesse setor infantil. A importância é muito grande, né, para o nosso mercado, porque geralmente nos nossos projetos o pessoal tende muito a decorar outros ambientes e não ter tanto foco nos dormitórios de crianças destinados a bebê também. E aqui a gente encontra todo tipo de decoração que a gente não tinha na nossa cidade com tanta facilidade. É muito importante porque a gente consegue encontrar todos os itens que a gente põe no projeto, né? Então a gente encontra desde os móveis até os acessórios que assim consegue finalizar o projeto com chave de ouro para ficar bonito e charmoso como toda criança merece. Eu fiquei simplesmente apaixonada. Primeiro porque, assim, a ideia dela de colocar isso, porque é o que a gente estava falando com a Isabela, né? As crianças estão sendo muito... Os pais estão pensando no material, mas não estão pensando no carinho do filho. Então, assim, para criança qualquer coisa serve, e não é bem assim. Tá? A criança tem que ter o espaço dele, sim. Porque se ele tendo o espaço dele, ele sabe respeitar o do adulto, entendeu? E essa loja, ela está simplesmente fantástica. A Renata, sim, trouxe um presente para Franca. As coisas estão super lindas, super diferenciadas, né? Não é aquela coisa que você encontra em todo lugar. Acho super interessante, acho que a cidade estava precisando muito de um espaço específico para os bebês, para as crianças. Tem muita coisa bonita, muita novidade, vale a pena conferir. Muito linda, André, eu tô gostando muito. E o programa Obra Prima fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo. Tchau!